Boa noite a todos, vamos começar nosso programa de hoje. As principais bolsas mundiais tiveram um dia de reação, mas sem mudar a estrutura de seus gráficos, que ainda sinalizam possibilidade de mais quedas pela frente. Já o dólar aponta para os 5,40. Começando então as análises de hoje, o gráfico do Ibovespa na tela, ele tenta uma reação após a queda de ontem, sobe 0,80% neste momento aos 125.400 pontos, vai tentando defender a base do canal de alta que vem lá de março do ano passado e que passa justamente neste patamar. O movimento de hoje ainda não nos convenceu, para isso o Ibov precisaria também vencer a reta de resistência lá no 128,5. E do lado negativo, no eventual retorno da pressão vendedora, os objetivos para o Ibovespa seriam aos 121,5, 118,800. E o dólar fez um movimento ao contrário, ontem após uma forte valorização, hoje ele realiza lucros, vai caindo 0,55% aos 5,22, sem comprometer a estrutura que ainda nos parece de uma reação em direção à reta de resistência que projeta lá nos 5,40. De toda forma, do lado inferior, ele tem gap para fechar nos 5,13, esse seria o seu primeiro suporte. Este é o gráfico do EWZ, a ETF da nossa bolsa dolarizada, a ótica do investidor estrangeiro. Aqui, o gráfico numa escala mensal mostra a reta de resistência que vem lá do topo histórico, formado em 2008, e essa reta passa hoje nos 41 pontos. Aqui ele tinha deixado um doji estar em junho, e em julho já acelerou na venda. Enquanto este índice não vencer a resistência dos 41 pontos, a expectativa seria de um retorno até a sua reta de suporte que passa lá nos 34,5. Hoje, o EWZ fechou com alta de 1,32% aos 38,33. As bolsas nos Estados Unidos tiveram um pregão forte reagindo à queda de ontem. O S&P 500 vai retornando para dentro do canal de alta ao fechar o dia com 1,72% de valorização aos 4.331 pontos. A base do canal passa lá nos 4.286. De toda forma, o cenário por aqui não está definido, ele trabalha muito próximo a este importante suporte e a perda dos 4.227 abriria espaço para uma queda até os 4.037 pontos. Do lado superior, ele retomaria a força compradora vindo acima do seu recorde histórico, marcado aos 4.393 pontos. Agora o gráfico do ouro numa escala diária, ele vai completando o pullback em direção à base do antigo triângulo que havia sido perdido em junho e que agora oferece resistência na linha dos R$ 309. Se conseguir vencer os R$ 39, a projeção da bandeira de alta poderia levá-lo até pontos mais altos, até os 318 e depois até os R$ 322. Passamos agora para as ações, começando com a Petrobras, que teve um pregão mais positivo, neste momento sobe 1,90% e vai tentar a reta de resistência mais inclinada, que está passando nos R$ 27. Esse é o nível que liberaria a Petro novamente para uma tendência de alta no curto prazo, teria objetivos iniciais aos 28 e depois aos 28,80. Já do lado negativo, se vier abaixo da mínima recente, que ficou marcada ali nos 25,93, aí a Petro poderia recuar até a sua LTA, que projeta lá nos 23,69. A Vale segue com possível formação de topo no seu gráfico diário, que apenas seria anulada com a quebra do seu topo histórico, ficou marcado no 118,13. Hoje ela trabalha no campo positivo, aos 112,72, mas tem suporte aqui no 111,15 que não pode ser perdido. Aí sim, ela confirmaria topo na região e passaria a olhar lá para os R$ 100. Itaú ensaia uma reação pouco antes de atingir no objetivo de baixa que projetava nos 28,48. Hoje, na mínima do dia, o banco chegou a tocar lá nos 28,62. Promoveu uma melhora a partir daí, neste momento com alta de 1,42%, aos 29,30, tem resistência nos 29,65. Seria acima deste ponto que a gente passaria a acreditar numa busca até a região dos 30,84, seu topo mais recente. Analisando agora os ativos solicitados pelos investidores, começando com a Uzi Minas, gráfico numa escala semanal, sem alterações por aqui, ela formou o topo recentemente na região dos 20,85 e hoje, mesmo com uma melhora acompanhando a alta da bolsa, ela sobe 0,68% aos 19,23, o mais provável seria que ela recuasse até o suporte nos 17,83. Compras por aqui apenas na quebra definitiva dos 20,85. Novamente o gráfico da Jalles Machado, que fez topo na região dos 10,89, também sem alterações, ela vai forçando o apoio intermediário aos 9,92, nível que ela trabalha nesse momento, com 0,20% de queda. Acreditamos na perda deste patamar e um melhor ponto de entrada na compra se ela tocar na sua LTA,
que passa lá nos 9,54. Aqui o gráfico da Boa Safra, numa escala intradiária de 120 minutos, a gente percebe um canal de baixa e o ativo começou uma reação após ter tocado na base desse canal, lá nos 13,74. Vindo acima de 14,11, a busca seria até o teto da estrutura que projeta lá nos 14,80. Hoje, a soja 3 fechou na estabilidade aos 14,04. Este é o gráfico da Azul, numa escala semanal. Após ela ter formado o topo na região dos 49,43, ela recua em direção à sua linha de tendência de alta que vem lá de abril do ano passado e que está projetando nos 36,83. Apesar da alta de hoje, 2,5% para cima nesse momento, aos 40,28, melhor ponto de entrada acreditamos que seja por aqui. Este é o gráfico da celulose Irani, numa escala diária, após ter cumprido o objetivo da bandeira de alta, que apontava lá para os 9,75, o ativo começou a realizar lucros. Perdeu o suporte, que era o teto da bandeira, na linha dos 8,68, e agora vai forçando o outro apoio na linha dos 8,02. Hoje, a Rani 3 opera com queda de 0,5% aos 8,07. Se perder os 8,02, pode acelerar na venda até 7,54. No último Fique de Olho, mostramos este gráfico da Via Varejo, que havia perdido o suporte nos 14,64 e poderia ganhar força na venda em direção aos 13,45. Hoje, o ativo vai fechando o pregão apenas com uma leve queda aos 14,02. E vamos seguir acompanhando o gráfico do Pão de Açúcar numa escala mensal. Após em junho ele ter largado um doji star na região dos 41,83, em julho ele vai acelerando na venda, já atingindo o suporte nos 35,76. Se perder esse patamar, a busca inicial seria nos 33,80, mais abaixo ele passaria a olhar para os 29,07. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui, tenham todos uma ótima noite, até amanhã.